Hoje eu vou te revelar a minha técnica infalível para te desbloquear na oratória, para te desbloquear de falar em público. Um negócio bem engraçado que falar em público é um dos maiores medos que existem no mundo. Tem gente que tem mais medo de falar em público do que de aranha, do que de morrer, do que de uma série de coisas. E isso é muito engraçado, porque não é algo tão perigoso assim falar em público, né? E aí que vem a grande sacada que eu aprendi no meio do caminho e depois de treinar algumas pessoas, é que as pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público. Tem medo de cometer um erro, de passar um ridículo, de ter um branco enquanto está falando. Então o medo não é de falar, e sim de falhar, de alguém rir delas porque elas falharam. Então esse é o maior medo. E realmente é um momento onde você está em ênfase, né? Está em destaque. Se você errar, se você falhar, todo mundo vai ver ao mesmo tempo. E verdadeiramente não é uma situação legal. Eu lembrei dessa minha técnica e eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui porque ontem eu estava estudando sobre o John Danaher, que ele é um treinador de jiu-jitsu e ele é o treinador do Gordon Ryan, que hoje no jiu-jitsu sem kimono é o melhor cara aí do mundo disparado e o melhor de todos os tempos no jiu-jitsu sem kimono. Gordon Ryan é disparado. E aí o John estava falando que ele não gosta muito de trabalhar questões motivacionais, questões mais de, como que eu posso dizer, mais de coaching com os atletas dele, porque ele quer que a confiança dos atletas dele venham das habilidades que foram criadas no treinamento. Ele não quer criar uma confiança artificial nesse atleta. Então o atleta ele treina, se dedica e ele tem um nível de confiança porque ele sabe que ele está com bastante força nos músculos, porque ele treina bem, que ele está dominando técnicas do jiu-jitsu, todas as técnicas, finalizações e por aí vai. Ele gosta desse tipo de confiança no atleta. Uma confiança de que ele realmente é capaz por causa das habilidades que ele desenvolveu, não por causa de uma confiança criada. Eu acho muito legal essa abordagem, por mais que eu acredite na visualização, que eu acredite nas afirmações positivas, verdadeiramente a base, o alicerce tem que ser sua habilidade, porque senão você só está criando uma confiança artificial que pode mais te atrapalhar do que te ajudar. Eu acredito que são coisas que tem que andar junto, essa parte mais mental, mais coaching, mais motivacional, junto com as habilidades, porque se não andar junto, vai ficar faltando. Mesmo que o cara for muito habilidoso, se ele tiver um nível de confiança baixa, também não é legal. Se você consegue unir os dois, você consegue algo explosivo. Mas vamos falar aqui sobre essa questão das habilidades. Ele gosta de uma confiança alicerçada em habilidades. E isso me lembrou muito um livro de PNL que eu li há muitos anos atrás, que eu não vou me lembrar ao certo, mas eu tenho quase certeza que foi o John Grinder ou o Richard Bandler que falou que eles têm treinamento de oratória dentro da PNL, né? Que a pessoa esteja mais preparada do que confiante, porque a preparação vai trazer a confiança. E no caso da oratória, a confiança, muitas vezes sem a preparação, a pessoa não vai ter os dados que ela precisa passar, ela não vai ter as histórias que ela precisa contar, ela não vai ter o conteúdo necessário. Então, é necessário uma preparação. E agora vamos lá diretamente para a oratória em si e como que você faz para fazer uma apresentação poderosa. Primeiramente, tem que ser um assunto que você domina, porque muitas vezes, treinando aí pessoas, tudo mais, eu já trabalhei como palestrante, né? Palestrante profissional, recebendo por isso, e eu pude ver pessoas ali apresentando trabalhos de faculdade, de escola, nessas situações nesse sentido, que a pessoa ela tinha branco, mas não é porque falar em público gera branco, não é porque nervosismo gera branco, e sim porque ela não estava preparada mesmo. Faltou preparação, faltou um domínio maior sobre o conteúdo. Então, a primeira etapa, domine verdadeiramente o conteúdo. Estude 1, 2, 10, 20, 30 vezes até aquilo estar fixado na sua memória mesmo. Se for algo que necessite, faça uma provinha para você e responda as questões e tal.
não é sobre a provinha em si, mas é sim sobre garantir que você domina mesmo aquele assunto. Fez isso? Pega uma folha de papel, uma folha de caderno e separa em tópicos. O que vai ser sua introdução, o que vai ser o seu desenvolvimento da sua ideia e como que você vai concluir essa palestra, essa fala que você vai ter. Então, entenda como que você vai introduzir, como que você vai desenvolver esses pensamentos e como que você vai concluir. E muitas vezes, em alguns casos, esse ciclo vai se repetir algumas vezes, onde você vai introduzir uma ideia, desenvolver ela e concluir. E aí você engata outra ideia que tem a ver com isso, introduz ela, desenvolve ela e conclui. E você coloca isso no papel. Qual que é a sequência lógica de argumentos e de coisas que você vai falar que tem um início, meio e fim. E coloca esses tópicos aí certinho no papel. Beleza, colocou os tópicos certinho no papel? Se precisar, estuda mais sobre cada um desses temas e vai desenvolvendo. Caso você quiser ir para um nível além, que você tem que garantir que vai ser muito bom mesmo, pega esses tópicos, coloca num documento de Word e escreve o que você está pensando em falar. Vai demorar? Vai demorar, mas escreve tudinho o que você está pensando em falar. Muitas vezes, quando eu já tenho um domínio maior sobre o tema e depois que eu tive uma confiança maior, que eu consegui desenrolar ali falando muitas vezes, eu só paro nessa parte dos tópicos, tá? Mas se é a sua primeira vez, pega os tópicos e escreve o texto daquilo que você vai falar. E não adianta trazer inteligência artificial para escrever por você, coisas nesse sentido. Esse momento pode até ser que na hora que você estava se preparando, você estava estudando, você pediu para uma inteligência artificial fazer isso. Mas nesse momento é interessante você escrever e puxar da sua memória aquilo que você acredita ser mais importante. Fez tudo isso, cara, só de fazer isso, o nível de fixação que já tem na sua cabeça é muito maior. Porque você já colocou os tópicos, já escreveu o que você vai querer falar naqueles tópicos, você pode escrever de forma resumida e na hora que você for falar, você argumentar mais, falar mais coisas, trazer mais ideias. Você coloca algumas anotações, talvez você não queira escrever tudo que você vai falar, mas você coloca um exemplo, escreve um exemplo que você vai dar, uma história que você vai contar sobre aquele tema e vai colocando essas coisas. Talvez um dado de alguma pesquisa, alguma coisa nesse sentido. Beleza, estruturou esse documento. Aí agora o que você vai fazer? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você acha que você se sentiria mais confiante? Chegando na plateia, a primeira plateia que você vai apresentar ou a 10ª vez que você vai apresentar? A primeira vez que você vai apresentar para as pessoas é a mais difícil, né? Na 10ª vez que você estiver apresentando vai ser mais fácil. Beleza, você concorda com isso, né? E se você simulasse essa apresentação algumas vezes para que na hora que você chegasse para fazer isso não fosse a primeira vez? Você já tivesse tido essa experiência de apresentar. E aí você vai notar que quando você pegar para apresentar isso sozinho, vai ter alguns momentos que vai te dar alguns brancos. Você vai se esquecer de alguns dados, vai esquecer de alguma história que você queria ter contado. E como que você vai fazer isso? Quando eu acredito que um ano e meio atrás, eu ia dar uma palestra de um assunto que eu já não fazia há muito tempo. O que eu fiz? Eu peguei uma webcam, coloquei no meu computador, coloquei para gravar a tela e apresentei. Pega o seu celular, a câmera do seu celular mesmo, encaixa o celular ali, pode ser sentado mesmo nessa primeira vez, e vai. E aí você vai notar que vai ter alguns momentos que você vai travar, vai ter algumas histórias que você vai contar que não vai ficar tão legal, e aí você vai ajustando isso. Uma vez que você fizer, você já vai ver todos os pontos onde você iria falhar e você melhora nesses pontos. Faz uma segunda, uma terceira, depende muito do nível do que você quer fazer. Se é algo que é muito importante para você, compensa você fazer esse processo 10 vezes. Se é extremamente importante, 20, 30, 50 vezes. Se você é muito ruim mesmo, se você tem muita dificuldade, faz a quantidade de vezes que for necessária para você pegar seu celular, colocar para gravar e sair fluido, sem você errar nada. E aí você vai entendendo também que não tem necessidade de você lembrar tudo, de você falar tudo. Tem muitas formas de... Putz, esqueci o dado da pesquisa.
eu não falo. Por quê? Sou eu que eu sei o que eu vou falar, a plateia não sabe o que eu vou falar, então se eu esquecer, ninguém sabe que eu esqueci, entendeu? Isso tira muito peso de você, porque muitas vezes a gente vai apresentar e aí fica assim, caramba, eu esqueci o dado da pesquisa, meu Deus, todo mundo vai notar que eu errei. Não, ninguém vai notar que você errou, as pessoas não sabem o que você ia falar, entendeu? E aí, é muito interessante também, você tem esse documento, você tem os tópicos. Pegar essa folha dos tópicos e deixar perto de você, para você estar aqui falando tudo mais, às vezes você dá uma olhada nessa folha, algo assim meio que fica meio camuflado ali, que ninguém está vendo que você está olhando, mas você consegue, olha para cá, olha para lá, você olha para a folha e aí você vai lembrando dos tópicos. E aí lembra que eu te falei do dado de pesquisa que provavelmente você vai esquecer na hora que você falar? Você deixa o tópico e deixa o número daquele dado de pesquisa, algo, a data se você precisa, e deixa em negrito assim com um asterisco. Então são técnicas que vai te ajudando a desenvolver essas coisas. Mas só que o principal não é as técnicas, o principal é você se preparar para isso. É você na hora que está apresentando pro seu celular, para a câmera do seu celular, ver onde que você está com mais dificuldade, ver onde que você está errando e melhorar nisso. Se você tem dificuldade com os números, você vai estudar mais os números. Se você está com dificuldade de contar as histórias de uma forma interessante, vai para as histórias. Se você está com dificuldade de concatenar uma ideia na outra, de conectar ali, volta para o seu roteiro. Talvez você vai notar que o tópico que está aqui era melhor ele trocar de lugar com o que está aqui embaixo. E aí você vai melhorando, vai melhorando. Na hora você, que precisar mesmo apresentar pela primeira vez para o público, você já apresentou tantas vezes para você mesmo que não vai ser mais a primeira vez. Você já vai estar confiante, você já vai estar preparado. A chance de você ter um branco e de você travar diminui muito, muito, muito. Para não falar, diminui a zero. Aí, nesse momento, a única coisa que você vai ter que lidar é com o nervosismo da plateia. É com aquele nervosismo de ter que esperar um pouquinho para ir. A parte mais difícil não é depois que você já está falando por alguns minutos. A parte mais difícil é o momento que você fica esperando. Vamos supor, tem um palco e você está atrás do palco e você sabe que falta 1 minuto para você entrar. Esse 1 minuto é a hora que a ansiedade bate, que a mão treme um pouco, e é natural, é natural. E até aqui uma dica técnica, tá? Bole os primeiros 2, 5 minutos ali e tenha eles muito decorados. Tudo que você vai fazer, como que você vai se apresentar, se você vai fazer alguma pergunta para a plateia, se você vai ter algum quebra-gelo ali com a plateia e tudo mais. Deixa tudo isso decorado, porque passou esses primeiros 2, 5 minutos, o seu corpo estabiliza e fica mais tranquilo. O mais difícil é o começo, entendeu? Então tenha tudo isso preparado. A técnica infalível que eu te falei é preparação. E eu vejo que a maioria das pessoas não dá conta porque falham nisso, em se preparar, em estar verdadeiramente preparados. E é bonitinho depois falar, né? É que eu tive um branco, é que eu fiquei nervoso, é que minha mão estava tremendo. Mas muitas vezes não. Você só não estava preparado o suficiente mesmo. Curte esse vídeo, comenta, compartilha com algum amigo seu que quer falar em público. E você sabe que amanhã tem mais vídeo, né? Então, é isso daí. Amanhã a gente se encontra novamente. Valeu, falou, tchau, tchau.